Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Teorema dos Eixos Paralelos, também conhecido como Teorema de Steiner, e inicialmente a gente vai dar uma pequena revisada na questão do momento de inércia e depois vai passar para a dedução do teorema propriamente dito. O momento de inércia de um corpo contínuo, ele é definido por essa equação aqui, essa integral, sendo que esse r é a distância perpendicular de um elemento de massa dm, que é esse elemento aqui, ao eixo de rotação, que é esse eixo. Então a gente forma um ângulo de 90 graus entre o eixo e o elemento de massa. E é só disso que a gente precisa para demonstrar o teorema dos eixos paralelos. Vamos imaginar agora um corpo com uma forma arbitrária. Imaginem que é um caroço. Então você vai ter um centro de massa e um eixo que passa pelo centro de massa. Então toda vez que eu colocar um círculo com um xizinho no meio, eu vou estar representando o eixo de rotação que passa pelo centro de massa. Já quando eu representar o círculo com um pontinho no meio, esse daqui vai ser o eixo de rotação paralelo ao eixo de rotação que passa pelo centro de massa. Porém, para a gente fazer essa demonstração, vamos tentar pegar uma visão de cima, né? Então imagine que a gente passa dessa visão de lado, em 3D, para uma visão bidimensional. Então a gente está vendo de cima, de forma que esse eixo de rotação que passa pelo centro de massa, ele estaria cortando o papel. Assim como esse eixo de rotação que é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. E aí a gente tem esse elemento de massa diferencial aqui. A partir disso, a gente pode montar um sistema de referência que tenha origem justamente no centro de massa. Até porque a escolha do nosso sistema de coordenadas é arbitrária. Então, eu posso colocar nosso ponto 0, 0 em qualquer lugar. Então, eu vou colocar em cima do centro de massa para simplificar o problema. Então, pronto. A gente tem aqui nosso eixo Y e nosso eixo X. Agora, o que a gente tem que fazer é colocar as coordenadas de cada um desses pontos. Vamos começar com um eixo de rotação paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. Então, a gente vai ter um ponto x0 e outro y0. E do nosso elemento de massa, vamos colocar como x1 e y1. E aí é o seguinte, percebam que o que a gente quer descobrir é justamente o momento de inércia relacionado com o eixo que passa paralelamente ao centro de massa. Então, esse r que a gente escreveu aqui, que é a distância perpendicular desse elemento de massa até o eixo de rotação, esse rzinho que a gente vai ter que colocar ali, vai ser justamente a distância desse elemento de massa até o eixo de rotação paralelo ao centro de massa. Então, eu vou colocar aqui esse até aqui e vou chamar isso de R. E aí o que a gente tem também? A gente tem a distância entre o eixo de rotação que passa pelo centro de massa e o eixo de rotação paralelo a ele. Para esse daqui, essa distância entre os dois, eu vou dar o nome de H. E claro, a gente tem a distância entre o eixo de rotação que passa pelo centro de massa e o elemento diferencial de massa. E esse daqui eu vou dar o nome de R'. Então, como a gente quer descobrir justamente o momento de inércia relacionado com esse eixo de rotação aqui, a gente pode reescrever a equação inicial, a equação do momento de inércia, que é r² e o elemento diferencial da massa. Mas percebam que esse tamanho aqui, daqui até aqui, que é do elemento diferencial de massa até o eixo de rotação, ele vai ser y1 menos y0. Claro, né? Se esse daqui vale, por exemplo, 4 metros e aqui vale 2 metros, a distância entre os dois é de 2 metros, né? 4 menos 2. E aí, aqui embaixo, a gente tem exatamente a mesma lógica. x1 menos x0. Então, no lugar de r², a gente pode fazer por Pitágoras aqui e a gente fica aqui. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vai ser esse r², a gente pode reescrever como x1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 ao quadrado. E isso tudo multiplicando o elemento de massa. Agora, a gente pode abrir isso daqui, fazer essa continha, vai ficar x1 ao quadrado mais x0 ao quadrado menos 2x0 x1, mais essa parte, y1 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos 2y0 y1. Tudo isso multiplicando dm. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode juntar o x1 ao quadrado com o y1 ao quadrado. Por quê? Logo vocês vão perceber. x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. E aqui eu não vou juntar nada, então eu vou só repetir. 2x0, x1 menos 2y0, y1. Tudo isso multiplicando dm. Bom, agora eu vou reescrever essa integral como 4 integrais, né? Porque a integral da soma é a soma das integrais. Então, a gente vai ter que o momento de inércia vai ser integral de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, dm, mais
x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado, dm, menos 2, que eu posso tirar fora da integral, porque é um número, né? x0, x1, dm, menos 2, y0, y1, dm. E agora o que a gente tem que fazer é analisar o que significa esse x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, esse x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado, e essas duas últimas integrais também. Percebam que, o que é o x1? O x1 é daqui até aqui, certo? É essa distância total aqui, do centro de massa até o elemento diferencial. Ou seja, a gente pode traçar um triângulo que vem daqui até aqui e daqui até aqui. Sendo que aqui embaixo a gente vai ter o nosso x1, que é o tamanho desse cateto, e aqui do outro lado a gente vai ter y1, que é o tamanho do outro cateto. Ou seja, a gente também pode fazer por Pitágoras e perceber que x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado é igual a r' ao quadrado. Então, isso daqui é igual a r' ao quadrado. E o que vai ser esse x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado? É a mesma coisa, né? Só que do outro triângulo. Vai ser, aqui vale essa distância x0, essa distância até aqui em cima é y0, e aí a gente tem o nosso h. Ou seja, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado vai ser justamente h quadrado. Bom, vamos analisar aqui agora. Integral de x0, x1. Perceba que o x0 ele é fixo, porque ele é simplesmente a posição do eixo de rotação que está paralelo ao centro de massa. Enquanto o que varia, de fato, é o x1, que é esse elemento de massa, que é justamente aquele elemento que a gente vai varrer por toda a extensão desse corpo que tem uma forma arbitrária. Então, inicialmente, o nosso dm vai estar aqui, em outro momento ele vai estar aqui, e aí vai ter outro x1, em outro momento ele vai estar aqui, e aí vai ter outro x1, e assim por diante, até fazer o somatório em todas as massas, né? Ou seja, a gente pode tirar esse x0 da integral, assim como o y0 também pode ser da integral, porque são constantes. Então, vamos reescrever isso aqui. Agora percebam que a mesma lógica que eu falei dessa questão das constantes se aplica a h quadrado. Claro, o h quadrado ele é simplesmente a distância ao quadrado, né, do eixo que passa pelo centro de massa até o eixo que passa paralelo a esse centro de massa. Então isso não muda. Então esse h ele poderia ir para fora da integral. Vamos colocar ele já fora da integral. Bom, agora o que nos resta saber é o que vale cada uma dessas integrais. Esse r' ao quadrado dm é justamente a definição do momento de inércia, né? A gente escreveu antes que o momento de inércia é r ao quadrado dm. Claro, aqui tem uma linha, mas enfim, isso é o momento de inércia de alguma coisa. E de que coisa é? Isso daqui representa o momento de inércia de um eixo que tem uma distância de r' ao elemento de massa dm. E qual que é essa distância? R' é a distância do centro de massa até o elemento de massa. Ou seja, é a distância entre o eixo de rotação que passa pelo centro de massa até o elemento de massa, dm. Portanto, esse momento de inércia é o momento de inércia relacionado com o centro de massa. Ou seja, quando esse corpo está girando sobre o eixo que passa pelo centro de massa. Ok? Aqui tem o h quadrado. E qual que é a integral de dm? É mzão. É a massa total, né? Então, vai ser mzão. Claro, se você integra todos esses elementos de massa, você tem que chegar à massa total desse objeto, que vai ser mzão. E agora, nos resta saber o que é a raiz de x1 dm. Se vocês lembrarem, qual que é a definição de centro de massa? A definição de centro de massa é 1 sobre m, que é a massa total, raiz de x de m. Claro, eu posso fazer tanto para x, então eu uso essa equação, encontro o centro de massa em x, depois eu mudo aqui para y e encontro o centro de massa em y, dando assim as coordenadas do nosso centro de massa. Mas percebam que a nossa escolha ela foi muito boa, né? A gente colocou a origem do nosso sistema justamente no centro de massa, de forma que o centro de massa seja o ponto 0, 0. Ou seja, esse ym, assim como o xm, valem zero, porque a gente escolheu ser assim. E a gente não fez nada de errado, a gente só colocou o nosso sistema de referência em algum lugar. Essa escolha é arbitrária e a gente pode fazer. Ou seja, se isso daqui, se essa integral tem que ser zero e esse 1 sobre m nunca vai ser zero, porque se a gente tem um corpo ele com certeza tem uma massa, então significa que essa parcela tem que ser zero, que é justamente a integral. Ou seja, isso é zero e isso é zero. De forma que a gente fica com essa equação final, que é justamente o teorema dos eixos paralelos ou teorema de Steiner. E o que esse teorema nos diz? Que o momento de inércia de um eixo que passa paralelamente
é o eixo que passa pelo centro de massa, é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais a distância ao quadrado entre esses dois eixos, porque esse h é justamente a distância entre o eixo que passa pelo centro de massa e o eixo que é paralelo a esse centro de massa. E o eixo que é paralelo a esse primeiro eixo. Então, esse h é justamente a distância entre os eixos. Então, h a distância entre os eixos ao quadrado, vezes a massa do corpo total. Chegamos, então, ao teorema dos eixos paralelos.